Bom, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas ao meu mini curso de casos de direito internacional. Hoje a gente vai estudar o caso no TEBON, da Corte Internacional de Justiça. E antes de tudo, eu me chamo Vinícius. Estou muito feliz de estar aqui e vou aproveitar para me apresentar para vocês. Eu sou bacharel em Direito pela PUC, bacharel em Relações Internacionais pela Unifesp, mestre em Política Global pela London School of Economics e mestre em Direito Internacional pela Universidade de Leiden. Em Leiden eu tive a oportunidade de aprofundar ainda mais os conhecimentos em direito internacional, que é uma das minhas grandes paixões e uma das minhas grandes metas enquanto acadêmico, né, de me aprofundar na área do direito internacional, sobretudo na área do direito internacional econômico e no direito internacional do meio ambiente. Desde 2022, simultaneamente ao começo dos meus estudos para o CACD, eu sou pesquisador voluntário de Direito Internacional nos grupos de estudo da UERJ, então eu comecei pelo NEPED, e agora eu migrei para o NEPEDIMA, né, que é o de estudos em Direito Internacional do Meio Ambiente, e, bom, todos esses últimos anos de estudos vinculados e associados aos estudos para o CACD me levaram a pensar nesse curso, né, que eu inicialmente pensava em deixar para mais para frente, mas, enfim, a vida de ser CACDista não é tão fácil como, bom, a maioria de vocês deve saber. E, enfim, no meio de esses caminhos da vida, eu cheguei à conclusão de começar esse mini curso como uma primeira tentativa de vincular minha paixão pelo direito internacional e meus estudos no CACD com algo que eu julgo produtivo não só para mim, como para todos vocês. E aí eu decidi começar com um mini curso até para ver como que a gente se sai nesse desafio e, bom, espero poder ajudar vocês e espero poder convencer vocês de que existe uma contribuição importante aqui com esse curso que eu estou tentando passar para vocês. A estrutura do curso, basicamente, vai ser dividida em 10 casos, dos quais eu vou apresentar 2 a cada aula, então a gente tem 5 encontros ao vivo, com as gravações sendo posteriormente disponibilizadas pelo YouTube. Cada caso eu vou disponibilizar também uma ficha resumo, onde vocês vão copiar e colar as principais informações do caso diretamente no caderno, até para facilitar, porque eu sei quão difícil é acompanhar a aula, ter que anotar, enfim, acho que isso pode ser produtivo. Eu vou estar disponível durante todo o tempo do curso para tirar dúvidas via WhatsApp e pôr dúvidas até sobre os estudos, ainda que eu esteja estudando um pouco mais deles. É isso, acho que sempre ouvir uma outra opinião e um outro ponto de vista pode ajudar bastante, e, enfim, recomendo demais até assistir as lives de provar, foi uma coisa que me ajudou muito no início e até atualmente nos ajustes de rota e até para ver o que a gente está acertando é muito bacana. E, enfim, o investimento, já para falar de primeira, e aí, enfim, não deixar essa informação pro final, o investimento que eu pensei aqui no curso vão ser de R$ 80, podem ser parcelados no Pix 2 vezes. Eu ainda não tenho uma estrutura profissional de curso, então não tenho linha de cartão nem nada, mas, enfim, espero poder ajudar pelo menos nessa parcela do Pix. Ou para os primeiros 5 inscritos, é R$ 60 à vista, que eu acho que também é uma maneira legal de incentivar pessoas a participar do meu curso, que é algo que eu estou muito empolgado, então espero que isso incentive. Enfim, tudo que a gente precisa tratar a respeito do curso, dúvidas, quais vão ser os dias e quando que a gente vai começar, adianto que eu estou pretendendo começar o curso para meados de janeiro, a gente fica pelo menos as duas últimas semanas de janeiro e as 3 primeiras semanas de fevereiro tendo aulas semanais, mas a depender do número de alunos e quantas pessoas fecharem e a preferência de horários, a gente pode ajustar isso. Todas essas conversas, toda essa discussão vão se dar por WhatsApp, então aqui segue meu número, fiquem à vontade para me chamar, para tirar dúvidas, para questionar, e, enfim. Então, essa vai ser a estrutura básica do curso, e aqui foram os casos selecionados por mim para esse nosso curso. Eu tentei abrir o maior número de cortes possíveis, e, bom, como grande apaixonado também por direito internacional, não podia deixar de fora as contribuições da Corte Permanente de Justiça Internacional, né, que foi a predecessora da ONU, da Corte Internacional de Justiça da ONU, e esses dois eles são emblemáticos e eles têm um impacto contínuo até os dias de hoje e são utilizados recorrentemente em uma série de decisões da CIJ. Para a aula 2, eu pensei em selecionar os casos da opinião consultiva por reparações por danos e da plataforma continental do Mar do Norte.
Na aula 3, eu fiz uma aula mais voltada para a questão da segurança internacional, então a gente vai analisar o parecer consultivo da legalidade da ameaça, o uso de armas nucleares, que foi inclusive objeto de questão de TPS agora do ano de 2024, e o parecer consultivo das consequências legais da construção de um muro no território ocupado da Palestina. Aula 4, a gente vai tratar do caso atividades militares e paramilitares da Nicarágua versus Estados Unidos, também conhecido, e o caso atividades armadas no território do Congo, também conhecido como Congo versus Uganda. Finalmente, para uma temática mais voltada ao meio ambiente, e é algo que também foi objeto de questão do TPS, ainda que de maneira incidental, então os casos não foram propriamente mencionados, mas houve menção indireta a eles, naquela questão de TPS que falava sobre a ascensão dos temas ambientais, as discussões jurídicas que se davam em diversas cortes ao redor do mundo, e, enfim, um caso que é muito relevante para essa temática é o caso do Tribunal Internacional de Direito do Mar, e na Corte Interamericana de Direitos Humanos a gente já tem um pedido de parecer consultivo da Colômbia e do Chile, referente à emergência climática e os direitos humanos. Então, esse caso ainda está pendente. As últimas notícias que eu assisti, que eu li, mencionavam que o caso ainda vai ser julgado até o final agora de dezembro ou começo de janeiro. Então, eu acho que para quando a gente começar o curso, a gente já vai ter uma decisão e ela vai ser muito relevante para o concurso, não só pela importância da temática na atualidade, mas também por quão recente é a decisão e quão relevante é para o Brasil também, né? Bom, partamos para o nosso caso da aula de hoje. Hoje a gente vai analisar o caso no Tebon, um caso começou pouco antes de 1950, mas a decisão se deu em 1955. Aqui a gente vai falar sobre como o caso foi estruturado, e eu gostaria de oferecer também a sugestão de que, com base nas etapas do caso, pode ser uma maneira legal de estruturar as anotações da aula. Então, ainda que eu vá fornecer a ficha resumo para vocês, pode ser interessante também fazer algumas anotações e até anotar eventuais dúvidas, né? Como essa aula está sendo gravada, vocês podem me mandar posteriormente por WhatsApp, que eu fico muito feliz de responder. Então, a primeira parte vai ser sobre os inícios dos procedimentos, a segunda parte vai ser sobre objeções preliminares e finalmente, a decisão do caso. Para começar toda a discussão e para entender do que se trata esse caso todo, é indispensável entender quem foi o Friedrich Nothomb. Nasceu em 1881, na Alemanha. Então ele era um nacional alemão, o que é bastante importante, pelo menos nesse início de história não vai muito sentido e a relevância disso, mas lá para 1938, alguns podem já pensar o porquê essa nacionalidade se torna um pouco desafiadora para o Friedrich Nothomb. E esse caso ele tem tudo a ver com mudanças de nacionalidades e pleitos de solicitação de nova nacionalidade, mas ele não é um caso sobre nacionalidade. E é isso que a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Então, em 1881, ele nasce na Alemanha, onde ele fica até pouco mais dos seus 20 e poucos anos. E em 1905, ele migra para Guatemala, onde os irmãos dele já residiam e já tinham atividades profissionais. Ele começa a se engajar com as atividades da empresa dos seus irmãos, que é na empresa chamada Notebon Hermanos, então nada mais gringo do que chamar a empresa de Notebon Hermanos. E, enfim, ele optou por trabalhar nessa empresa dos irmãos e lá residiu por quase 40 anos. Apenas para fim de curiosidade, né, essa empresa dos irmãos ela lidava com questões financeiras, com questões de comércio, então eles faziam empréstimos, se envolviam em operações de comércio internacional, então tinha um relevante capital envolvido nas atividades. E em 1939, pouco depois, quase um ano depois do início da Segunda Guerra Mundial, em 1938, o Friedrich Nothomb, ele viajou para Liechtenstein, e em Liechtenstein ele fez um pleito de solicitação de nacionalidade, onde ele queria se tornar um nacional de Liechtenstein. A legislação de Liechtenstein, ela tem alguns requisitos para que você se torne nacional. Dentre esses requisitos, e aí isso não é relevante para o concurso, mas apenas para a gente deixar claro,
Um desses requisitos era a residência por 10 anos no país, porém a própria lei ela permitia, salvo em circunstâncias especiais, esse requisito pode ser descumprido. O Friedrich Nottebohm fez o pleito dele de nacionalidade, solicitando a anulação dessa, a anulação não, né, mas a consideração da circunstância especial, então, para que não precisasse residir no país por 3 anos, e ele conseguiu. Então, ele deu entrada na nacionalidade, no pleito de nacionalidade em 9/10/1939, então, em 9 de outubro, e no dia 20/10/1939, 11 dias depois, ele foi agraciado com a nacionalidade de Liechtenstein. E isso pode parecer um pouco estranho, e é considerado bastante estranho, e esse fato ele é importante para o caso, de em como simplesmente em 9 dias uma pessoa conseguiu obter a nacionalidade de um outro país, ainda mais em 1939, né, onde uma série de questões burocráticas não se dão tão rapidamente quanto hoje, ainda que hoje saiba que as questões burocráticas estão longe de ser rápidas. E em 1943, ao retornar, ele retornou logo no início de 1940 para a Guatemala, e lá continuou realizando as atividades dele. Em 1943, ele foi detido, teve sua propriedade apreendida e deportado para os Estados Unidos por ser um nacional alemão e por representar uma ameaça aos aliados, né? E aí, aqui que começa o cerne da questão. Opa, mas ele não obteve a nacionalidade de Liechtenstein? Sim, ele obteve, mas na Guatemala a família era conhecida como uma família de origem alemã, e nos tempos de guerra isso é considerado como uma ameaça, né? Eles foram considerados como uma ameaça. E os aliados, e ali os Estados Unidos principalmente, e a Inglaterra, optaram por analisar as propriedades e todas as posses do Friedrich Nottebohm, e nesse período de análise ele foi deportado e a sua propriedade apreendida. Toda a história para iniciar o nosso procedimento na Corte Internacional de Justiça, né? Então, tendo conhecimento desse fato, a gente tem uma nota para a Guatemala questionando o porquê da deportação do Friedrich Nottebohm, o porquê dele não ter sido considerado um nacional de Liechtenstein, até porque nesse retorno dele em 1940, logo após obter a nacionalidade de Liechtenstein, ele fez uma solicitação de visto para Guatemala com o seu passaporte de Liechtenstein, e ele reentra o país como um nacional de Liechtenstein. O governo de Liechtenstein afirma que as atitudes da Guatemala foram contrárias ao direito internacional, que eles deveriam restaurar a propriedade do Nottebohm e garantir compensação por perdas sofridas. Essa nota enviada para o governo da Guatemala, ela não teve resposta, então o governo, evidentemente, ignorou o pedido e as dúvidas levantadas pelo governo de Liechtenstein, o que resultou numa submissão de pleito à CIJ, na qual a Guatemala afirma que houve uma violação do direito internacional e que isso incorria em responsabilidade internacional, e que a Guatemala era obrigada a restaurar as propriedades dos senhor Nottebohm, e também compensação completa por todas as violações sofridas pelo Friedrich durante aqueles anos. Então, esse foi o pleito feito por Liechtenstein. E quando esse pleito tem início na Corte Internacional de Justiça, é importante perceber que toda essa demanda ela vai acompanhada de um memorial pela parte demandante, que vai ser contra-argumentado por um contra-memorial da parte que foi questionada, da parte que foi demandada, no caso a Guatemala. E esse slide resume basicamente os pleitos feitos, os pedidos e os argumentos. Então aqui a gente encontra o racional jurídico do pleito. E isso é muito importante, mais importante ainda para fins de decisão final, que eu vou repetir, mas as questões no TPS e também as questões até de segunda fase, que eventualmente tratem de casos, elas vão exigir, às vezes, em critérios diferentes e, às vezes, em questões diferentes, de um lado, a decisão e, de outro lado, o racional. Em 2004, a gente teve uma questão sobre a ameaça ou o uso de armas nucleares, sobre esse caso,
E apesar do caso, da questão tratar a historinha do caso, na verdade o que a questão pedia era a decisão final emitida pela Corte Internacional de Justiça. Então são dois elementos que a gente tem que ter separado, lembrar sempre qual foi a decisão, e aí aqui no caso eu estou apresentando primeiro qual foi o pleito, e de outro lado a gente lembrar qual era o racional por trás desse pleito, ou qual é o racional por trás dessa decisão. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês agora nessas instituições de procedimento. Liechtenstein afirmou que havia uma disputa legal de caráter internacional, que deveria ser dirimida pela Corte Internacional de Justiça. Eles afirmaram que a naturalização do senhor Nottebohm deu-se de acordo com o direito internacional, logo a atitude da Guatemala violava o direito internacional. O pleito perante a CIJ era admissível, então aqui eles já trataram de questões acerca da jurisdição da Corte. E também eles afirmaram que o senhor Nottebohm foi impedido de acessar a justiça na Guatemala e que, em caso contrário, se ele tivesse sido permitido acessar a justiça na Guatemala, eles afirmaram que provavelmente o devido processo legal não teria sido cumprido, né, por ele ser considerado uma ameaça enquanto nacional alemão. E que houve violação do direito internacional, tratamento individual das propriedades do senhor Nottebohm, como a gente mencionou anteriormente. No contramemorial, a Guatemala afirma o seguinte, que o pleito de Liechtenstein é inadmissível, por dois motivos: inexistência de negociações diplomáticas prévias, então eles se valem daquela discussão, de disputa de controvérsias internacionais que está na Carta da ONU, falar que não houve qualquer tentativa de negociação diplomática prévia, o que é, em verdade, se você considerar a nota enviada questionando o porquê do tratamento oferecido ao senhor Nottebohm, e de que houve falta de prova suficiente que demonstrasse a aquisição de nacionalidade pelo senhor Nottebohm. Então, eles não tiveram acesso a essas provas de que o senhor Nottebohm, daquele momento em diante, deveria ser considerado um nacional de Liechtenstein. Eles afirmaram também que a naturalização não se deu de acordo com o direito internacional, e tampouco ele tinha perdido a sua nacionalidade alemã, o que vai de encontro com a própria legislação de concessão de nacionalidade de Liechtenstein, que afirma que um dos requisitos para a aquisição da nacionalidade de Liechtenstein é a perda da nacionalidade anterior. Afirmaram também que o senhor Nottebohm não exauriu os remédios legais nacionais, então de que ele não tentou acessar os legais possíveis a eles na Guatemala, e de que finalmente não houve nenhuma violação de direito que justifique o envolvimento de Liechtenstein, tampouco houve danos ao senhor Nottebohm, com exceção de direitos de propriedade. Então, os direitos no tratamento individual e de deportação, segundo eles, eram uma prerrogativa por viver em tempos de guerra. A partir do momento, e aqui eu retorno brevemente para outro slide, né? A partir do momento aqui nos pontos 3 de Liechtenstein, no ponto 1 de Guatemala, onde eles discutem a admissibilidade ou inadmissibilidade do caso, você tem o início, você tem a provocação da corte para julgar em sede de objeção preliminar a questão da jurisdição da corte. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção que, apesar de ser um conceito bastante básico, eu acho que é bastante importante, até para fins de revisão, que a gente diferencia o conceito de jurisdição do conceito de competência. Jurisdição, e acho que essa dica pode ser muito útil para a gente não esquecer para sempre, vem da palavra do latim, que é jurisdictio. Jurisdictio é capacidade de dizer o direito. Então, é basicamente juris, direito, dictio, capacidade de fala. Então, essa capacidade de dizer o direito, essa capacidade de julgar, ela é prerrogativa de todo e qualquer juiz, não importa aonde ele esteja. Então, todo juiz no mundo sempre vai ter jurisdição. A discussão posterior acerca de competência, que é comumente definida nas doutrinas como a medida de jurisdição, se refere apesar de todos os juízes terem jurisdição, quais juízes têm competência para esse caso em tela, para esse caso que está sendo julgado? Então, inicialmente, a gente vai se voltar para a questão da jurisdição da CIJ. Então, será que a CIJ, para além de ter jurisdição, que a gente já disse que por via de regra ela tem, será que ela tem a competência também para julgar esse caso, essa discussão entre Liechtenstein e Guatemala? Né, no seu memorial, Guatemala afirma que declara que a corte ela tem jurisdição sobre o caso, pois tanto a Liechtenstein quanto a Guatemala estão vinculados ao Estatuto da Corte e ambos emitiram declarações
se vinculando à jurisdição compulsória da Corte para uma série de casos. E de que essa declaração de Liechtenstein, que foi emitida em 1947, ainda que não se desse de maneira absoluta e geral, pois violaria eles argumentavam nessa declaração de que era uma violação à soberania, eles aceitavam a jurisdição compulsória da Corte pelo período de 5 anos. E que esse período já tinha sido expirado. A inversão dos slides, agora que eu estou percebendo. Então, é importante ter, esse argumento que está à esquerda é o argumento da Guatemala, né? Em cima está com a bandeirinha de Liechtenstein. Porque a Guatemala era quem estava contestando, então no contramemorial, onde tem um argumento que Liechtenstein depois teve que contra-argumentar, porque ele também tem esse direito de resposta ao contramemorial, onde a Guatemala falou, o argumento central da Guatemala foi, houve um reconhecimento da jurisdição da Corte, em 1947, pelo período de 5 anos, então até 1952, a gente estaria submetido à jurisdição da Corte, bem, como eu falei para vocês logo no comecinho da aula, o caso se deu em 1955, a jurisdição da Corte foi expirada. Porém, Liechtenstein afirma que, além de ter emitido também uma declaração que permite o exercício da jurisdição da Corte, a Corte seria competente para julgar o caso, inclusive pelo argumento na verdade, pela ausência de lógica no argumento de Liechtenstein, porque a Corte era competente não somente segundo o artigo 36, inciso 6º, como também pelos artigos 36, 2º e 3º. E de que um dos argumentos também levantados por Liechtenstein foi de que eles tinham, como eles tinham aceitado a jurisdição da Corte pelo período de 5 anos, com a expansão desse período, qualquer aceite ou qualquer participação no caso seria uma violação do direito interno, o que a Guatemala comentou, afirmando que o argumento de que obrigações nacionais impeçam o cumprimento de obrigações internacionais, por si só é uma violação do direito internacional presente na Convenção de Viena, e mais precisamente no seu artigo 27, né, e que isso não seria justificativa para não participação na LID, né. Aqui eu trouxe para deixar um pouquinho mais claro para vocês do que se trata esse artigo 36, né. Então, o artigo 36, aqui no caput dele, né, no inciso 1º, ele fala assim, a competência da Corte abrange todas as questões que as partes lhe submetam, como todos os assuntos especiais previstos na Carta das Nações Unidas ou em tratados e em convenções em vigor. Esse daqui é a jurisdição material. Então, aqui ele está falando de todas as matérias que a Corte pode tratar. Então, como é um artigo muito abrangente, dificilmente ele é questionado, né? Todas as questões podem ser de alguma maneira vinculadas a artigos e capítulos da Carta das Nações Unidas e outros tratados. Então, mas o que a Guatemala afirmou acerca do de Liechtenstein é de que o artigo 36.6, de que qualquer controvérsia sobre a jurisdição da Corte será resolvida por decisão da própria Corte, ele não pode servir de empecilho para o exercício da jurisdição. Pois, na verdade, por ele ser um argumento, um artigo abrangente, ele conta de permitir o exercício da jurisdição pela Corte. E que, na verdade, o argumento da Guatemala, que Liechtenstein também contrapôs, foi de que, na verdade, eles tinham aceito a jurisdição compulsória da Corte de acordo com o artigo 36.2 e 36.3, que aqui eu vou ler só o caput brevemente, né, que os Estados partes do presente estatuto poderão em qualquer momento declarar que reconhece como obrigatória, ipso facto, sem acordo especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto, e os objetos questionados. E o artigo 36.3, as declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente ou sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos estados ou por prazo determinado. E foi exatamente o que Liechtenstein tinha feito. Eles determinaram o prazo de 5 anos e aí eles estão usando o argumento para falar de que, na verdade, a jurisdição da Corte não é mais possível para aquele caso.
Só que o primeiro pleito, na verdade, tinha sido feito em 1951, que é dentro do período de aceite pela Guatemala da jurisdição compulsória da corte. E o que a corte argumentou diante disso foi, na verdade, de que o artigo 36.6, e essa parte é importante vocês anotarem, esse 36.6, ele é chamado na doutrina de artigo que justifica a competência das competências. O que é a competência das competências? É a capacidade da Corte Internacional de Justiça dizer qual é a sua jurisdição e qual é a sua competência, sendo ela positiva ou negativa, estando ela presente ou não. Então, essa é a competência das competências. E a Corte também argumentou de que o próprio exaurimento dos artigos 36, 2 e 3, que eu li um pouco antes para você, ele não é suficiente para impedir que a corte, uma vez que tenha sido acionada, termine de exaurir a análise da sua jurisdição no caso em tela. Isso está aqui melhor resumido nesse seguinte slide, né? A corte define, aqui é um recorte da decisão da corte sobre essas objeções preliminares, e a corte define aqui, pelo menos nessa frase final, que eu achei mais importante, eu fiz uma tradução livre, então fiquem à vontade para traduzir da maneira que vocês julgarem mais produtivo e mais fácil até para vocês mobilizarem isso na prova. O seguinte, a corte definiu o seguinte: uma vez que essa condição seja satisfeita, que condição é essa? A adequação da cláusula de jurisdição compulsória. Ou seja, uma vez que o caso tinha sido considerado para análise em 1951, dentro do período em que a Guatemala reconheceu a jurisdição compulsória da Corte Internacional de Justiça, a Corte deve analisar o pleito. Ela possui jurisdição para analisar com todos os seus aspectos, sejam relacionados a questões de jurisdição, sejam questões de admissibilidade ou mérito. Um fato extrínseco, o subsequente lapso da declaração, ou seja, o fim da validade daquela declaração por razões de expiração, até mesmo pelo Estado, tinha uma segunda declaração falando que ele quer o término daquela obrigação, que é o processo de denunciação, não poderia privar a corte de exercer sua jurisdição previamente estabelecida. Então, a decisão final da corte foi a seguinte: foi de que o pleito ele era admissível e que ela iria julgar, e que ela concedeu, ela não só reconheceu a sua própria jurisdição, como o caso deveria ser encaminhado para mérito, para análise do mérito. Que é a parte que chegamos agora. Então, nessa terceira parte da aula, a gente vai analisar a decisão e qual foi a decisão de mérito da corte. Aqui para vocês que é muito importante. Então, são duas coisas. Não basta apenas lembrar a decisão da corte e não basta lembrar apenas o racional por trás da decisão. A gente tem que ter esses dois conhecimentos claros na nossa cabeça e tem que lembrar que um não necessariamente vai levar ao outro, ainda que sim, mas um não necessariamente é uma consequência, é um fato similar ao outro. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. A decisão final da corte simplesmente é o seguinte: o pleito de Liechtenstein é inadmissível, ou seja, que eles falam que o pleito que o governo submeteu não era admissível para a corte e de que ele não deveria seguir adiante para qualquer fase de execução da decisão. Agora, isso tem que estar muito claro e tem que estar anotado no caderno. Então, decisão inadmissível, o pleito de Liechtenstein. Agora, a outra parte do conhecimento que a gente tem que controlar e que a gente tem que, de alguma maneira, conseguir mobilizar para fins de prova é o seguinte: o raciocínio jurídico da decisão de mérito. Então, por que a corte decidiu que o pleito era inadmissível? E para além disso, todos os principais argumentos que vão ser muito relevantes até para entender uma série de discussões que se dão no âmbito do direito internacional. A primeira afirmação da corte é de que, de fato, o argumento de Liechtenstein de que não cabe ao direito internacional analisar a concessão de nacionalidade, pois isso é um ato de jurisdição soberana, é um ato de soberania que não pode ser questionado, então cada Estado tem
não só a capacidade, mas o poder de definir quem vão ser os seus nacionais, não pode ser questionado no âmbito do direito internacional. E a Corte reconheceu esse argumento feito por Liechtenstein. Porém, a Corte concluiu, e aí eu vou mostrar para vocês como ela concluiu isso, de que cabe à Corte analisar se a naturalização conferida a um indivíduo, no caso ao senhor Nottebohm, é suficiente para garantir ao Estado, que garantiu aquela nacionalidade, o exercício do Instituto da Proteção Diplomática contra a Guatemala. E aí aqui eu gostaria de lembrar vocês o conceito importante de proteção diplomática. Proteção diplomática nada mais é do que a possibilidade de um Estado invocar a responsabilidade internacional de outro Estado diante de um fato ilícito internacional perpetrado contra a pessoa física ou jurídica que possui a nacionalidade do país que demandou essa proteção. Simplificar. O que é a proteção diplomática? A proteção diplomática foi a capacidade de Liechtenstein fazer um pleito perante a CIJ pedindo a proteção do senhor Nottebohm. E aí aqui, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, o que a Corte foi o seguinte, quanto à concessão de nacionalidade, de fato, é um ato de jurisdição interna, é um ato soberano. Porém, cabe à Corte e cabe ao direito internacional analisar se aquela concessão de nacionalidade é suficiente para exercer o Instituto da Proteção Diplomática. E essa é a discussão. Então, quando eu falei para vocês que esse não é um caso sobre nacionalidade, ainda que ele trate muito disso, a maior preocupação do caso Nottebohm, na verdade, não é a definição da nacionalidade ou em que termos a nacionalidade pode ser concedida por um Estado a um indivíduo. Mas, na verdade, é em que medida a concessão de nacionalidade pode ativar o Instituto da Proteção Diplomática. Então, ele tem muito mais a ver com essa capacidade de exercer a proteção diplomática. Para analisar, chegar nessa conclusão, então, o que a Corte fez para entender se, de fato, aquela concessão garantida ao senhor Nottebohm, se ela foi suficiente ou não. Ela se voltou para todos os casos arbitrais, e em cortes nacionais também, relativos à dupla nacionalidade, porque, vamos pensar juntos, essa questão da dupla nacionalidade, ela é muito parecida com a situação em tela, com a situação aqui do senhor Nottebohm, porque, pensem comigo, a questão da dupla nacionalidade, onde um indivíduo, ele possui duas nacionalidades e não cidadanias, né, isso é importante diferenciar também, né, esses casos, eles permitem a gente questionar onde o indivíduo que tem dupla nacionalidade deve demandar os seus direitos para que o Estado exerça a proteção diplomática. Então, pensamos aqui nos casos brasileiros, né, como a gente tem algum amigo, algum colega aqui, eu tenho dupla nacionalidade portuguesa. Eu tenho dupla nacionalidade e a minha segunda nacionalidade é portuguesa. Num caso desses, onde o indivíduo deve solicitar a proteção diplomática? No Brasil ou em Portugal? E foi exatamente essas discussões que a Corte valeu para entender como ela deveria julgar o caso em tela, como ela deveria analisar o pleito por Liechtenstein. E diante disso, a Corte chegou à conclusão de que a preferência deveria ser concedida, ou seja, o direito de solicitação de proteção diplomática deveria ser concedida à nacionalidade real e efetiva. E aí, o que é a nacionalidade real e efetiva? A Corte definiu que isso é um conceito, um objetivo. E para a gente conseguir entender ele deve levar em consideração o local de residência habitual, a centralidade dos interesses, ou seja, onde você exerce a maior parte da sua profissão, onde estão as suas principais conexões familiares, onde você participa da vida pública, onde você tem cidadania. Então, por exemplo, no caso que eu dei de exemplo entre os nossos amigos ou colegas que têm dupla nacionalidade, onde que eles votam? Eles votam aqui no Brasil, votam em Portugal. Eles votam geralmente aqui no Brasil, que é onde eles são cidadãos, né? Onde eles têm a cidadania. Então, nesse caso, para fins de direito internacional, fica evidente que, na verdade, a nacionalidade real e efetiva é brasileira.
Dessa maneira, a Corte chegou a esse conceito de nacionalidade que deveria ser definido a partir do critério de conexões genuínas. Então, a nacionalidade é tida, para fins de direito internacional, como uma conexão genuína do indivíduo com a pátria. E para a Corte, então, ficou claro de que era impossível analisar a conexão, a questão da conexão genuína sem considerar a maneira como a nacionalidade foi obtida. E aí, lembra que lá no começo da aula eu mencionei para vocês, gente, o senhor Notebom, ele fez o pleito, ele fez a primeira solicitação de nacionalidade de Liechtenstein no dia 9/10/1939, e ele obteve no dia 20/10. Então, a própria maneira de obtenção da nacionalidade mostra ali que aquela concessão de nacionalidade ela se deu muito mais de maneira política ou de maneira do que de maneira a respeitar esse critério internacional do vínculo genuíno, né, da conexão genuína. E um outro detalhe interessante que eu não mencionei antes, trazer aqui, foi de que, assim, um dos requisitos da lei de Liechtenstein para concessão de nacionalidade era de que uma pessoa se vinculasse a algum dos estados, né, que lá não são estados, são as principalidades, que são os departamentos, né, e o senhor Notebom, ele se vinculou a um departamento de Mauren, lá em Liechtenstein, e essa vinculação, ela se deu com a promessa de pagamento de impostos, e ele deixou até já pago impostos pelos 2 anos subsequentes, e já depositado em conta, tal, e tudo isso mostrou quão, não desesperado, mas com assim, ele estava quase comprando a nacionalidade, né, e a corte teve acesso a esses documentos, né, de que foi concedido em 11 dias, de que ele fez um depósito de um valor bastante alto, já lá para a principalidade, já lá para o departamento de Liechtenstein. E, no fim, a corte concluiu de que a naturalização de Liechtenstein ela foi obtida apenas para fins de permitir a substituição de sua nacionalidade alemã, que era um país beligerante, né, que era um país do eixo, por um país neutro, que era Liechtenstein. E com o único fim do que? De não ter sua propriedade e sua integridade pessoal ferida na Guatemala, que é o lugar da centralidade dos seus interesses, que é o lugar onde ele era um cidadão, que é o lugar onde ele tinha as principais conexões familiares. Foi onde ele residiu por 35 anos, até o momento da decisão. Então, ficou evidente, na verdade, que se a gente fosse considerar esse argumento das conexões genuínas, a nacionalidade dele era muito mais próxima à Guatemala, ele tinha um vínculo muito mais genuíno com a Guatemala do que com a própria Alemanha, onde ele nasceu e residiu até os 20 e poucos anos, e depois migrou permanentemente para Guatemala. E tampouco o vínculo existia com o Liechtenstein, onde ele passou pouco mais de um mês e meio, que foi o período de obtenção da nacionalidade, e demorou mais até para ele obter o visto da Guatemala para poder retornar para o país. Então, fica evidente como, na verdade, não tem nenhum vínculo genuíno com o país, né? E aí, a conclusão final da corte foi a seguinte, que a Guatemala não é obrigada a reconhecer a nacionalidade conferida por Liechtenstein, tampouco a proteção oferecida pelo país deve ser garantida nos termos demandados por Liechtenstein, porque o próprio pleito de proteção diplomática não se justificava. Então, aqui até, e aí é interessante a gente anotar isso, né, e ter isso no nosso caderno, de que a nacionalidade para fins de direito interno, quando a gente estuda para direito interno para o concurso, a gente vê que tem muito mais a ver, que a nacionalidade é muito mais definida como um vínculo com o Estado, ponto. E para uma questão de direito interno, isso basta. É um conceito até que a gente não aprofunda muito. Essa definição é ponto, e passemos para o próximo tema. Mas, para fins de direito internacional, a Corte Internacional de Justiça, no caso Notebom, argumenta que a nacionalidade é uma conexão legal que tem por base um fato social de pertencimento, uma conexão genuína de existência, conexão de interesses e de sentimentos, somados com a existência de direitos e obrigações recíprocos. E essa foi a minha tradução livre aqui desse trechinho da decisão. Então, a principal conclusão é
a corte aqui, ela não está discutindo se ele é um nacional de Liechtenstein ou não. Para a corte, está tudo bem Liechtenstein ter conferido a sua nacionalidade em 11 dias para o senhor Nottebohm. A maior conclusão e a maior discussão que a gente tem que ter, e o raciocínio que a gente tem que ter dessa decisão que foi inadmissível, o pleito de Liechtenstein, é de que nenhum Estado é obrigado a aceitar o Instituto da Proteção Diplomática que tenha por base a concessão de uma nacionalidade sem a conexão genuína. Então, tem muito mais a ver com essa questão da proteção diplomática do que propriamente quando se é nacional ou se não é. Até porque a Corte, em nenhuma parte da sua decisão, define qual é a nacionalidade final do senhor Nottebohm. Eles simplesmente argumentam de que, para os fins da proteção diplomática, aquela concessão ela não é suficiente. E, basicamente, essa era a minha contribuição para a nossa discussão de hoje. O que eu gostaria de falar, basicamente, é de que, assim, essa seria como esse exemplo de aula, essa mini aula que eu trouxe aqui hoje, ela seria basicamente metade de uma aula nossa, até porque a partir de agora eu entraria em um outro caso, um daqueles que eu já mencionei, e o objetivo principal dessa aula, e não só e do curso como um todo, que era o que eu queria entrar, é mostrar para você, na verdade, o porquê da gente, a resposta final que eu queria deixar aqui, né? Qual é a importância de estudar os casos emblemáticos do direito internacional? É porque esses casos, na verdade, vão ser aquilo que vão mostrar como a corte interpreta os textos de tratados, os artigos da Carta das Nações Unidas, os artigos do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Isso é uma coisa que às vezes demora para a gente entender, porque a gente pensa, está escrito no Estatuto, então eu consigo interpretar, eu sei ler, e, enfim, está escrito de maneira clara, então eu sei como funciona. Mas, na verdade, não. Se vocês pararem para perceber, quão complexa foi o reconhecimento o não reconhecimento do Instituto da Proteção Diplomática nesse caso, o que poderia ter sido argumentado do contrário, claramente com base em artigos e tratados que já estão em vigência, e uma pessoa, digamos assim, leiga, ou que não conhece esse raciocínio jurídico, não conseguiria entender o porquê da não concessão. Então, o papel dos casos e a relevância deles até para o concurso é, na verdade, como que aqueles artigos, as regras que estão presentes em uma série de tratados, elas são executadas, como elas são verdadeiramente aplicadas aos casos sob análise. E esse é o principal motivo de eu achar importante um curso sobre os casos, né? E, enfim, espero demais ter conseguido ajudar vocês, espero que eu tenha esclarecido alguns aspectos aí mais importantes do caso Nottebohm. Em eventuais dúvidas, fiquem à vontade para me chamar. Eu vou subir essa aula no YouTube, e vou deixar aberto lá para vocês assistirem. E na descrição do vídeo eu vou também compartilhar a ficha resumo que eu prometi, né, com os principais aspectos do caso, onde vocês vão poder simplesmente copiar e colar para o caderno. Então, uma dica legal é já copiar todo o texto da ficha resumo no caderno e ir acompanhando a aula com base nessa ficha resumo. E aí, os eventuais gaps, os eventuais trechos que não tenham ficado tão claro para vocês complementam com as anotações do que eu for falando ao longo da aula. Espero demais que tenha ajudado, espero que eu tenha convencido vocês da importância desse mini curso, e estou muito empolgado para que a gente possa começar agora, ano que vem, 2025, e que a gente possa discutir todos esses temas que, para mim, são muito interessantes, e espero que ajudem todos vocês na nossa meta compartilhada aqui de passar no CACD e assumir uma vaguinha de prédio tão bonito que a gente vê aqui no final da foto. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau.